Meus queridos, estamos aqui novamente, para gravar mais um vídeo, dando sequência à nossa série de vídeos da parte de teoria musical, tá? Mas hoje nós vamos dar uma recapitulada, Aquela parte que a gente leu lá, e entendeu, eu vou dar uma recapituladinha para a gente dar sequência ao nosso trabalho, Então nós estamos falando de quê? De teoria musical. Quando eu estou falando de teoria musical, eu estou falando de música, E o que é música? Música é a arte dos sons. Puxa, bacana. O que significa isso? Ou dizia no Bona, é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Então, quando a gente está falando, a música é a arte. A música é uma arte. E ela, a principal matéria-prima dessa arte, eu utilizo o som. Olha que interessante. E o que é o som? Som, nós vamos falar aqui parte musical, som nós vamos considerar aquilo que nós ouvimos. Existem sons que nós não ouvimos. O ouvido do animal, do cachorro, por exemplo, ele é mais aguçado do que o do ser humano. Então, ele ouve sons que às vezes o ser humano não conseguiu ouvir. Mas aqui nós vamos falar dos sons que nós ouvimos. Nosso ouvido humano capta. Então, ele existe duas espécies de som. Os sons naturais, barulho da chuva, barulho do trovão, Então, esses são sons naturais. Existem os sons produzidos, que o homem produz. Dentro dos sons produzidos, nós temos sons produzidos musicais e sons produzidos não musicais. O que seriam sons produzidos musicais? Som que nós conseguimos escrever, eles têm ondas sonoras regulares. A gente sabe que o som ele se propaga através de ondas. Então, quando eu tenho ondas sonoras regulares, por exemplo, o som de um instrumento, a nossa voz, ela produz ondas regulares. Então, eu chamo esses sons de sons produzidos musicais. E existem sons produzidos que não são musicais. Barulho de uma furadeira, buzina de um carro. Eu uso isso para escrever, eu escrevo não porque eles têm ondas irregulares, então eu dispenso esses sons não musical. E nós vamos nos ater no som musical. Quando a gente fala de música, a música ela tem 3 elementos, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. Os 3 mais importantes é melodia, harmonia e ritmo. A gente veio tratando muito forte nos vídeos anteriores da parte rítmica, trabalhando muito forte o ritmo. E o som? A música tem 3 elementos importantes, os mais importantes, melodia, harmonia e ritmo. E o som tem propriedades, que são 4 propriedades. A primeira propriedade que nós vamos falar é do timbre. E o que é o timbre? Timbre, ele nos permite reconhecer um determinado origem de som. Por exemplo, tem um saxofone tocando. E depois ele começa um violino. Eu consigo identificar que aquele som é do saxofone e aquele outro som é do violino. Ou seja, o som do sax tem um timbre e o som do violino tem outro timbre. São timbres diferentes. As pessoas, todos nós, falamos, a minha voz, por exemplo, é feia, mas essa que Deus me deu, então eu tenho timbre de voz. Quem me ouve, chega em algum lugar, eu falo, a pessoa, poxa, o Edivan está aí. Ou às vezes a gente inclusive confunde, às vezes a gente está em algum lugar, ouve a voz, tem certeza que é uma pessoa conhecida e a gente se vira e não é a pessoa conhecida, porque o timbre de voz é muito parecido. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é a duração. Um som ser curto ou um som ser longo. O que é um som ser curto ou um som ser longo? Pá, fiz um som curto. Lá, ou lá. O som é curto ou o som é longo? Lá, lá. Isso é a duração.
A terceira propriedade é intensidade. O que é intensidade? É o som ser forte ou o som ser fraco, né? Então eu falo lá, fiz um som fraco, lá, estou fazendo um som forte, intenso, né? Intensidade o som. E a outra propriedade é a altura. Cuidado para nós não confundirmos a altura com a intensidade, né? Porque a gente é acostumado desde criança a falar o quê? A gente liga, aumenta o volume lá do rádio, né? A gente adolescente ligava lá e a mãe ficava brava, falava assim: nossa, esse som está muito alto, né? Agora não, agora nós já sabemos que o som não está alto, porque o som alto ele é agudo, fino, né? E o som grave, né, que a gente chama de som grave, ele é o som baixo e existe o som médio. Então eu posso fazer estou fazendo um som grave, um som baixo, né, um som baixo. Agora lá, estou fazendo um som médio, ou lá, estou fazendo um som agudo. Então isso é altura, o som ser grave, o som ser médio ou o som ser agudo. Isso é altura, diferente de intensidade. Então quando a mãe agora fala assim: diminui o volume desse rádio que está muito alto. Não, mãe, ele não está alto, né? Porque às vezes o que nós estamos ouvindo é de um som médio, mas ele está muito intenso. Não, ele não está alto, ele está intenso, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês essa questão das propriedades sonoras. Depois nós vimos as figuras musicais, né? Existem aí as figuras semibreve, a mínima, a semínima, e nós vimos que cada uma é representada por um número. E para que elas servem? Elas servem para representar o som. Então eu posso ter som ou posso ter o silêncio. Então eu tenho a figura que é de som, né? Que são as figuras musicais positivas, perdão. E nós temos as pausas, que são de silêncio, para ficar calado, né? Muita gente diz: ouça o silêncio, né? O silêncio nos diz muito também, né? Então as pausas representam esse silêncio. E depois o que nós vimos? Nós vimos a divisão dessas figuras musicais. Uma semibreve sendo dividida em duas figuras, vou ter duas mínimas, né? Ou se eu pegar uma semínima e dividir em duas figuras, eu vou ter duas colcheias. Nós vimos isso, vimos que a figura musical ela tem um nome e tem um número que a representa, e ela pode ser dividida. E quando nós dividimos essa figura, surgem duas figuras, surgem 4 figuras, surgem 8 figuras, depende da figura, né? Nós vimos isso nos vídeos anteriores muito claramente, né? E depois nós vimos o que? Nós vimos fórmula de compasso, 2 números sobrepostos. Estamos falando de compasso simples, né? Que pode existir o número 1, pode existir 2, 3, 4, 5, 7, número superior, né? Então tem um número superior e um número inferior, tá? Então o número superior pode ser 1, pode ser 2, pode, tá? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, sim, em compasso composto, mas em compasso simples não. Compasso simples pode ser 7 e assim diante, mas os que eu mais uso, quais são? 2, 3 e 4, são esses 3 que nós vimos que são os mais usados, né? E o número inferior, né? Porque uma fórmula de compasso ela tem um número superior e um número inferior. O número superior pode ser 2, 3 ou 4, e o número inferior é o número da figura que vai valer um tempo nesse compasso. Então, eu posso ter o número inferior, o número 1? Posso. Por quê? Porque eu tenho uma figura que tem o número 1, que é a semibreve. Posso ter o número 2? Posso. Eu tenho uma figura que é representada pelo número 2, que é a mínima. Posso ter número 3? Não, não posso, porque eu não tenho nenhuma figura que tenha o número 3. E aí, em diante, posso ter o número 4? Posso, porque eu tenho uma figura que é representada pelo número 4, que essa figura chama semínima. Posso ter o número 5? Não, não posso ter o número 5. Por que eu não posso ter o número 5
no número inferior? Porque eu não tenho nenhuma figura que é representada pelo número 5. Tá? Então, espero que isso tenha ficado muito claro. E aí, para eu delimitar se o compasso tem 2, 3 ou 4 tempos, eu uso a barra de compasso, como eu disse para vocês. Então, se aqui dentro eu tenho 2 tempos, o número superior será o número 2. Né? E eu posso usar qualquer um dos números inferiores, qualquer um número de figura para número inferior. Ele vai representar o número inferior. Né? Então, nós vimos isso. Seguindo o nosso trabalho, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver, né, as outras barras que existem. Né? Então, a primeira barra é a barra de compasso, né, usada para definir a quantidade de tempos que eu vou ter nesse compasso, para agrupar os tempos. Né? Essa é a finalidade da barra de compasso. Agrupar os tempos. E depois, ela é uma barra simples, uma barra fina, simples, que ela agrupa os tempos e forma um compasso. Depois, eu vou ter uma outra, que ela tem uma barra mais grossa e uma barrinha mais fina. Para que serve e como ela é chamada? Ela é chamada de barra final. Chamada de barra final. E para que ela serve? Para terminar a música. Quando a música acabou a música, eu coloco uma barra final. Tá bom? Então ela serve para a barra final. Tem outra barra que ela funciona da seguinte forma. É uma barra mais grossa. Então eu vou ter uma barra mais grossa desse lado também. Vou ter uma barra mais fina desse lado também. E aí vai ter 2 pontinhos aqui e 2 pontinhos aqui. Se chama barra de repetição. Então vamos supor que aqui eu tenha um compasso, tem essas barras de compasso. 1 compasso, 2 compassos, 3 compassos. O que significa? Eu venho tocando, estou tocando, cheguei aqui, eu vou repetir esse trecho. Então eu volto e toco de novo o 2 e o 3. E aí eu passo adiante, né? Passo o outro compasso adiante. Mas sempre que eu tiver essas barrinhas aqui, né? Vou tirar aqui para não confundir. Significa que esse trecho que está compreendido entre essas duas barras, com esses 2 pontinhos, uma barra mais grossa, uma barra mais fina, perceba que ela parece um pouco com a barra final, né? Só que ela tem 2 pontinhos. E ela vai voltar e vou repetir esse trecho. Chama-se barra de repetição ou sinais de ritornello, né? Aí da música chama-se ritornello, né? Então são sinais de repetição. Observação, às vezes eu vou encontrar situações assim, ó, que eu vou ter, tá? A barra aqui, tá? E eu vou ter essa situação, 1 e depois eu vou ter o 2. O que significa isso? Eu venho, toco todo o trecho até aqui, volto lá no começo, quando eu tenho essa situação aqui, tá? Volto lá no começo da música, toco a música novamente, quando eu chegar aqui, eu passo direto. Então eu vim do começo da música, bonitinho, cheguei aqui, me deparei com essa barra de ritornello, retorno para o começo da música, toco de novo quando eu chegar aqui, né? Esse trecho aqui, eu pulo ele e já vou direto para o 2, certo? Toquei ele, toquei o que está escrito aqui dentro, na primeira vez, retorno para o começo da música, quando eu vim da segunda vez, eu passo direto, né, daqui, na segunda vez, passo direto para a casa 2. Então ela é chamada casas de ritornello.
que eu tenho a casa 1 e a casa 2. Toquei a trecho musical ao final da casa 1, toquei aqui a casa 1, volto, toco toda a música de novo. Quando eu chegar aqui, eu pulo a casa 1 e vou direto para a casa 2 de ritornelo. Tem casos que pode ter isso, ó. Casa 1, casa 2 e depois eu tenho a casa 3. O que significa isso? Toco a música do começo até aqui, volto, toco a segunda vez até aqui, volto na terceira vez, aí eu pulo para a casa 3 de ritornelo. Aí eu pulo aqui direto, na terceira vez que eu pulo para a casa 3, né? Diferente aqui, ó, que eu toco o trecho compreendido. Os trechos que estão ali entre as barras de ritornelo, aí eu repito eles. Nesse caso aqui, eu repito a música desde o começo. Nesse ponto, eu toco uma. Nesse ponto, eu toco 2 vezes esse trecho. Na terceira vez, eu passo direto. Bom, esse é outro sinal que eu tenho. E eu tenho mais uma barra. Tá? Mais umas barrinhas que a gente vai conhecer agora. Que são duas barras juntas. Duas barras juntas. Tá? Essas duas barrinhas juntas, elas vão se chamar barra dupla. Para que ela serve? Ela serve para indicar que um determinado período musical acabou. Tá? Então a gente vê que muita música tem o coro, né? Tanto a gente encontra nos hinos, encontra em músicas também o coro. O cantor canta e chega ali, ele faz aquele trecho e depois ele canta outra parte, faz aquele trecho de novo, chamado coro. Tá? Então eu venho tocando, quando eu chego aqui nessa barra dupla, indica que acabou um período musical, finalizou um trecho musical e aí eu vou começar outro trecho musical. Detalhe, ela tanto serve, ela serve para indicar somente a finalização, como ela serve também para indicar também, além da finalização do trecho musical, ela serve de barra de compasso. Vou dar 2 exemplos, tá? Supondo que eu tenho um compasso quaternário, né? 4x4, né? 4 tempos e a figura que vale um tempo é a semínima. Então, para eu preencher o meu compasso, eu preciso de 4 semínimas. Ao final dessas 4 semínimas, encontrei uma barra dupla. O que significa isso? Vim tocando, eu sei que aqui acabou o meu trecho musical. Vou iniciar um novo período, um novo trecho musical. Só que o meu compasso completou o meu compasso, estão os 4 tempos aqui. Perfeito, ó. 4 tempos, a figura que vale um tempo é a semínima, tem as 4 semínimas. Então, o compasso está completo. Ela serve tanto de indicação de mudança de período, nesse caso, como finalização de um compasso. Agora vamos ver outro caso. A segunda situação, eu precisava ter 4 semínimas aqui para fechar meu compasso. Eu só tenho 3. Toquei 3 semínimas, me deparei com a barra dupla. Estou mudando de período. Acabou o meu compasso? Não. Eu tenho só 3 tempos aqui. Eu tenho o 4º tempo, posso ter o 4º tempo depois da barra dupla. Ela só serviu para indicar a mudança de período, diferente da situação anterior. E aí, agora eu acabei meu compasso, 1, 2, 3, depois da barra dupla, o 4º tempo, aí eu venho com a barra de compasso. Onde fechou o meu compasso? Fechou aqui, ó. E não aqui. Então a gente tem que estar muito atento, porque às vezes o compasso ele não acaba na barra, nem sempre ele acaba na barra dupla. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso, ele acabou na barra dupla, porque ele está completo. Nesse segundo caso,
Não, ele não acabou na barra dupla. A barra dupla só serviu para me indicar mudança de período. E ele fechou aqui, ó. Esse é o meu quarto tempo, está depois da barra dupla. Então vamos estar muito atentos nessa situação, tá bom, meus queridos? Para a gente não fazer confusão. E o próximo passo é aquele tão esperado, né? Que a gente vai falar aí um pouquinho mais da questão de formação de compasso e já partir para o nome das notas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.